A gente vai iniciar a unidade 6 da apostila, certo? A unidade 6, Independência dos Estados Unidos da América, certo? Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Tá? É uma unidade importante, bem significativa, né? Independência dos Estados Unidos acabou incentivando o processo de emancipação política do Brasil. Então, é um movimento que acontece em 1776, né, com 1776, e vai influenciar o processo de independência no Brasil, ou seja, vai servir de exemplo. Como os Estados Unidos se tornou independente, nós também podemos nos tornar independentes. Então, serve de incentivo ao processo de emancipação política e de independência para o Brasil, certo? Inclusive, a Gi falei com a Gi pelo WhatsApp, ela deu a dica, queria que tu falasse um pouquinho da série, Gi. Pode ser? Gi? Pode sim, é que travou ali. Pode falar. A série se chama The West, fala tipo de lendas americanas e também sobre o governo, fala um monte de coisa super legal, gente. Eu não sei assim nem como explicar direito. Fala do Jesse James, Wyatt Earp, Billy the Kid, Crazy Horse, eles foram lendas americanas. Tem os nativos também, fala do governo que eles mataram milhares de nativos, principalmente os Ogalacota, alguma coisa assim. Então, assim, gente, uma série... Não sei falar o nome da tribo direito, mas assim, falam do modo que eles viveram e também fala que o Oeste era um lugar melhor, porque eles estavam precisando de gente para morar lá e eles falavam que era um lugar cheio de novas oportunidades. E aí o povo foi indo para lá e foi vendo que não era muito isso, né? Mas enfim. E também eu acho que não. Peraí, prof, desculpa. E também não. Eu acho que não aparece o nome deles na apostila e no CA, porque eles não foram entidades do governo. E eles sim foram procurados por ele, vamos dizer assim. Mas é isso. Então, é bem legal, The West, né, a série, né, Gi? Olha só, e o bacana do que a gente está falando é perceber bem isso que a gente falou, ou seja, quando se produz um material didático, quando se produz um livro, quando se produz qualquer literatura, se tem um objetivo com essa literatura. Então, escreve-se diante desse objetivo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter algumas figuras, mas umas figuras importantes na construção da Carta de Independência dos Estados Unidos, figuras que influenciaram, ou seja, figuras realmente, como disse a Jean, que fizeram parte do governo ou do processo de governabilidade, ou que foram significativas para este momento. Mas não fala efetivamente das famílias que atravessaram o oceano nessa expectativa de uma vida melhor. Então, quando nós temos uma grande migração dos ingleses para os Estados Unidos, o que eles buscam? Uma vida melhor? Efetivamente não se fala deles. Então, é uma escolha. A produção literária é uma escolha. E perceber que existem outras produções que a gente pode ver, assistir ou ler, que falam de forma com outra abordagem ao mesmo tema, é muito interessante. Então, vale muito a pena assistir, né, para que tenha essa percepção. Então, é uma série do Netflix, sabe, que vocês assistem, e é um cunho histórico, ou seja, vai dar mais bagagem para vocês para entender esse contexto que a gente está estudando. Certo? Bem legal. Muito obrigada, Gi. Gente, vamos lá. Então, página 14, certo? Quero falar da imagem da página 14. Quero que vocês peguem lá na página 14, fala dessa obra aqui, né, de arte. Quero que vocês percebam que essa obra de arte aqui tem um objetivo claro, tá? Mostrar
a coragem, mostrar o sacrifício, mostrar a virtude, tem algo como algo dramático ali no meio também, né? Ou seja, desses imigrantes. Então, o território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Bom dia, prof. Bom dia. Esse território que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos foi um território de imigração inglesa. Então, a formação do território como nós conhecemos hoje tem como formação, tá, os imigrantes ingleses. Então, havia no território inúmeros indígenas, inúmeras tribos, aldeias indígenas, né, etnias indígenas diferentes, e a chegada, então, dos imigrantes ingleses. Lembrem-se que os imigrantes ingleses vão para esse novo mundo, é a chamada Nova Inglaterra. Então, o objetivo deles saírem da Inglaterra, irem, atravessarem o oceano e chegarem na Nova Inglaterra, eles têm alguns objetivos. Um dos principais é a fuga da questão religiosa. A maioria que vem para o Novo Mundo, a maioria que vem para a Nova Inglaterra, eles são calvinistas. Na Inglaterra vai vigorar uma religião única, que é o anglicanismo. O rei Henrique VIII vai estabelecer o anglicanismo como religião oficial inglesa. E vai haver uma perseguição aos que não são anglicanos. E os calvinistas são chamados de puritanos. Por quê? Porque eles questionam o anglicanismo. Eles falam que o anglicanismo não está seguindo a Bíblia, tá? Ou seja, a essência da religião. Por isso que eles são chamados de puritanos, vem de pureza. Como eles são perseguidos, o objetivo deles de atravessar o oceano e chegar à Nova Inglaterra, além da ideia de ter uma vida melhor, de ter terras, de ter alimentos, é ter a liberdade religiosa, é poder professar a sua fé, é poder ter essa liberdade que não tem na Inglaterra. Outra questão importante, que vieram para essa Nova Inglaterra também, para esse novo mundo, um grupo de pessoas que eram indesejáveis dentro da Inglaterra. Então, eles resolveram o problema inglês mandando, né, ladrões, pessoas que não tinham boa índole, prostitutas, né? Esse grupo que eram chamados de indesejáveis dentro da Inglaterra, também atravessaram o oceano e também vieram para o novo mundo, ou seja, para a Nova Inglaterra. E aí, o objetivo não é explorar esse território. A principal diferença entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa no nosso país é que os portugueses, e de maneira geral os espanhóis, quando vieram para a América, eles vêm com um objetivo muito claro: exploração. Explorar as terras, retirar delas matéria-prima, né, metais preciosos, eram esses os objetivos, lucrar, certo? Metrópole e colônia. Então, a metrópole lucra com a colônia, essa é a lógica. Já no território como que nós conhecemos hoje, como Estados Unidos, a lógica não foi essa, certo? A lógica era colonizar, não era explorar. Então, vai um grupo de pessoas, sejam os calvinistas que fogem com a ideia de ter a liberdade religiosa, sejam esse grupo de indesejáveis que vêm para esse novo mundo, eles vêm com a ideia de reconstrução de suas vidas e não com a ideia de exploração. O que a Gi falou é importante, porque com o passar do tempo, eles se tornam iguais aos ingleses, efetivamente, porque eles querem explorar o oeste do território em que eles estão morando. Então, quando eles vêm, os imigrantes chegam no território que nós conhecemos como Estados Unidos, eles ficam mais na região litorânea. Com o passar do tempo, eles querem dominar o oeste. Então, há uma corrida para o oeste. E essa corrida para o oeste que vai dizimar e vai matar milhares de indígenas. É essa corrida para o oeste, né, que eles têm uma ideia muito grande, muito forte de superioridade. Eles vão levar para o oeste tecnologia, eles vão levar para o oeste conhecimento, eles vão levar civilidade, e que os indígenas não são civilizados.
esse pensamento é o pensamento da galera que está colonizando, ou seja, que está ali nos Estados Unidos já, e daí quer dominar o Oeste. Nós vamos falar disso também com o passar do tempo. Muito bem. Então, aqui, essa obra de arte, lá da página 14, tem o objetivo, então, de mostrar a coragem, o sacrifício dessa galera que sai da Inglaterra e vai, então, colonizar o território que nós conhecemos como Estados Unidos. Muito bem. Inclusive, gente, é bem importante falar que o país como nós conhecemos hoje, que é o México, certo? Ele era muito maior territorialmente do que nós o conhecemos hoje. Ou seja, tá? O território que é os Estados Unidos, ele era menor, e com o passar do tempo, eles foram anexando não só o Oeste, mas também o território hoje, que é o México, que era muito maior, que foi diminuindo a partir do domínio dos ingleses, ou seja, futuramente dos Estados Unidos. Então, olha aqui, ó, lembrando, isso aqui nós estamos lembrando que nós já falamos sobre isso. Esses migrantes ingleses vão para o território, lá na página 15, tem um mapa, tá? Eles vão para o território e formam colônias inglesas na América, tá? O Brasil era uma colônia de Portugal. O território, como nós conhecemos hoje, Estados Unidos, eles eram 13 colônias inglesas, ou seja, que pertenciam à Inglaterra, certo? Essas colônias, elas eram diferentes entre si, certo? Então, o que é importante falar? Que as colônias do norte têm características diferentes das colônias do sul. Eu até fiz umas anotações, olha só, no próprio mapa, para que não esqueça, se vocês quiserem, eu estou explicando, e anotarem no próprio mapa as características das colônias do norte e as características das colônias do sul, porque aqui no lado pede uma atividade para colocar as características que são importantes para poder entender as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. Nós já estudamos, mas a prof está retomando, certo? As colônias do norte, elas têm um clima mais parecido com a Europa do que as colônias do sul. Isso diferencia também a questão agrícola. Então, a produção agrícola das colônias do norte está ligado a, vamos dizer assim, a pequena propriedade, a agricultura familiar. Então, as colônias do norte, na produção agrícola, são pequenas propriedades de agricultura familiar. É importante falar que as colônias do norte são muito mais urbanas, ou seja, a ideia de cidades. O comércio é muito forte e no norte também tem as primeiras manufaturas. Manufaturas, as primeiras fábricas, né, que tem divisão de trabalho. Tem necessariamente máquina? Não, eu tenho a divisão de trabalho. Então, a manufatura é a ideia das fábricas que estão surgindo, ou seja, da divisão de trabalho para que se produza mais em menos tempo. Então, nós temos as primeiras manufaturas no norte, nós temos uma vida urbana muito forte, tem mercado, isso é importantíssimo, essa característica, tá? Da galera do norte. Mercado interno, ou seja, né, a venda de produtos internamente, entre eles. Esse comércio interno é muito importante. E a mão de obra das colônias do norte é a mão de obra assalariada, certo? Então, nós temos mão de obra livre no norte, mão de obra livre, assalariada, comércio interno, mercado interno comercial, manufaturas, a ideia de urbanização, pequenas propriedades, certo? E eu quero dizer para vocês que quem vai arquitetar, quem vai estar à frente do processo de emancipação política dos Estados Unidos é a galera do norte, certo? Eles é que vão puxar essa discussão, eles é que vão estar à frente, certo, gente, do processo, da discussão e dos movimentos que vão gerar a emancipação política dos Estados Unidos. Então, norte, um clima mais parecido com a Inglaterra, certo? Agricultura em pequena escala, pequenas propriedades, agricultura familiar. Comércio interno,
certo? Eles vão fazer comércio externo, sim, e muito importante, que é o chamado comércio triangular, que eu vou explicar depois. Então, eles têm algo que é muito vantajoso, que é o comércio triangular, é uma característica muito importante das colônias do norte também. Então, eles fomentam o comércio interno, eles têm uma vida urbana ativa, eles têm uma mão de obra assalariada e livre, tá? Que também é uma característica importante, e tem um comércio externo, que é um comércio altamente lucrativo, que é o chamado comércio triangular. Triangular, porque envolve o território, como nós conhecemos, as colônias inglesas, certo? Do norte, as Antilhas e a África. Por isso, o comércio triangular envolve essas três regiões. Do norte, ali, das colônias do norte, com as Antilhas, eles comercializam cana, melado, produzem rum. E com a galera da África, eles trocam por mão de obra, ou seja, por escravizados. Prof, a galera do norte é mão de obra assalariada, não tem escravos. Não, eles não têm escravos. Eles defendem a mão de obra livre, mas eles comercializam escravos. Eles não têm escravos, mas vivem do comércio de escravos, que é altamente lucrativo. Então, de maneira geral, bem hipócritas, né? Não têm escravos, mas vivem do comércio de escravos. Então, eles comercializam escravos para a galera do norte, do sul, aliás. A galera do norte comercializa escravos para a galera do sul. Então, no sul, a base da mão de obra é mão de obra escravocrata, é mão de obra escrava. No sul, mão de obra escrava. E aí, quem é que faz o comércio? A galera do norte, que ganha dinheiro. Então, a galera do norte vai lá nas Antilhas, compra cana, compra melado, aí produz o rum, certo? Esse rum é vendido lá para a África, é trocado em termos comerciais por mão de obra. Essa mão de obra, a galera do essa mão de obra e vende para a galera do sul. Então, o sul vai receber essa mão de obra, ou seja, a partir do comércio triangular, altamente lucrativo para a galera que está no norte, as colônias do norte. Tem esse lucro de forma bem eminente, bem forte. Tá? Então, norte, já dei as características. Sul, já falei de uma característica importantíssima, mão de obra escrava, grande propriedade. Então, enquanto no norte eu tenho pequenas propriedades e uma vida urbana articulada, no sul eu tenho grandes propriedades, ou seja, grandes latifúndios e mão de obra escrava. Né? E enquanto no norte eu tenho um mercado interno, no sul não. O mercado deles é o mercado externo, é voltado para a exportação. É uma característica importante, certo? Que que a gente chama, tem no Brasil também essas características, nós chamamos de plantation, certo? A plantation é uma forma que nós temos três principais características: mão de obra escrava, mercado externo e grandes latifúndios. No Brasil nós temos isso, e nas colônias do sul dos Estados Unidos as mesmas características: mão de obra escrava, mercado externo, certo? E grandes latifúndios. O principal produto da galera do sul era o algodão. Tá? Então, nós temos grandes propriedades, mercado externo, mão de obra escrava, que é a chamada plantation. Tá? É uma característica também da colônia brasileira frente à sua metrópole, que é Portugal. As colônias do sul têm essa característica também. Então, nós temos a monocultura, o incentivo de um único produto só, que é para exportação. Então, eu tenho que produzir em larga escala, certo? Agricultura em larga escala, então, vida rural, a importância da vida rural, né? E a mão de obra escrava, que eu já falei para vocês. E o principal produto é o algodão ali do sul. Qual é o objetivo das colônias? Quando elas vão lutar pelo processo de emancipação política? É garantir sua autonomia.
garantir que eles sejam autônomos. No caso dos Estados Unidos, do processo de independência dos Estados Unidos, nós vamos ter uma influência muito grande das ideias iluministas, como nós vamos ter no Brasil também. Dentro dos Estados Unidos, o grande pensador, ou seja, que eles vão utilizar as suas ideias, os seus pensamentos, o grande pensador iluminista que influencia a declaração de independência dos Estados Unidos é o John Locke. Tá? Lembra que o John Locke incentiva a propriedade privada. Ele incentiva os direitos individuais, políticos. Ele fala que todo indivíduo tem direito a se rebelar, a fazer uma rebelião, porque é do ser humano isso. Ele tem direito de lutar por isso. Então, ele vai ser o grande influenciador da própria Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a sua formação histórica se dá com a população de imigrantes ingleses. Havia população nativa, sim, né? E aí a imigração inglesa chegou no território como nós conhecemos como Estados Unidos e fundou 13 colônias. Essas colônias, elas tinham muito mais liberdade do que a colônia, por exemplo, pensando no Brasil. Então, nós temos o Brasil, que é uma colônia de Portugal. Portugal é a metrópole. Portugal não dá liberdade nenhuma para o Brasil. Portugal explora o país, primeiro pau-brasil, depois, em seguida, cana-de-açúcar e minério. Mas existe uma pressão muito grande no nosso país, na história do nosso país, da metrópole, que não dava liberdade. Uma prova disso foi o movimento que nós estudamos, né, que é da Inconfidência Mineira, certo? No século XVIII, a independência do Brasil no século XIX, que foi coibida pela metrópole. Ou seja, Tiradentes morreu, foi esquartejado, porque a metrópole não queria que isso servisse de exemplo, queria que isso servisse de exemplo para que não houvesse manifestações. Então, a metrópole estava incessantemente aqui no nosso país, exercendo e não deixando que nós que quem morava aqui no Brasil tivesse liberdade de escolha. Ou seja, havia uma pressão muito grande por parte da coroa. Já na Inglaterra, qual é a diferença? A Inglaterra dava certa autonomia para os colonos. Então, esses colonos foram se organizando, essas 13 colônias, e eles tinham mais autonomia. Quem tem mais autonomia é a galera do norte do que a galera do sul. Então, a galera do norte é mais autônoma ainda do que a galera do sul. Então, eles fazem comércio interno, coisa que no Brasil, por exemplo, não era permitido. Tá? Eles têm comércio interno aqui. Essa galera do norte ganha um lucro muito grande comercializando, fazendo comércio, que é o comércio triangular. Então, eles, de certa maneira, a metrópole não estava incessantemente cobrando, ou seja, explorando, impondo o pacto colonial. Tá? Pacto colonial, onde tem uma colônia e a metrópole. E a colônia deve matéria-prima e vender seus produtos somente para a metrópole. Aqui, nessa relação de colônias e metrópole, no primeiro momento, não foi exercido o pacto colonial. Então, eles exerciam, de certa maneira, que vão perder com o passar do tempo. Aí que vai gerar o problema, certo? Então, olha aqui, ó, o que é importante falar. As 13 colônias e o comércio triangular que eu já falei para vocês. Tá? Como, de certa maneira, havia da Inglaterra, esse comércio triangular, eu quero que vocês peguem a apostila na página 16. Olha lá. Página 16 mostra o comércio triangular. Acompanha lá com a prof. Tá? Olha lá. Apesar de estarem sujeitos ao pacto colonial, os colonos realizavam comércio entre as colônias e também no Caribe com a África, aqui na região das Antilhas. Olha lá. Nas Antilhas era cultivada a cana e produzido o melado, que era transportado em navios para a Nova Inglaterra.
Então, aqui, os navios, né, o transporte. Depois, na Nova Inglaterra, era fabricado rum, que era levado para a África, né, e trocado por escravos. Os africanos eram transportados para trabalhar nas fazendas na colônia do Sul. Então, a galera do norte, lá da Nova Inglaterra, tá, percebeu que podia lucrar, que podia ganhar dinheiro, tá, comercializando escravos. Eles não têm escravos, mas o Sul tem. Então, eles vão se beneficiar disso. Quando nós tivermos a Guerra da Secessão, que é a guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, o norte vai lutar por liberdade, o norte vai lutar pelo fim da escravidão, mas o norte ganhou muito dinheiro com ela, tá? Ou seja, é uma situação de hipocrisia muito grande, tá? Essa relação. Por quê? Porque o norte vai lucrar de forma absurda com esse comércio. Então, o comércio triangular envolvia Antilhas, as colônias do norte e o território como nós conhecemos hoje e a África, certo? Beleza? Aí, tranquilo, né? Então, olha só, organiza as ideias. Vamos sobre o comércio triangular, leia as afirmativas e assinale as corretas. O comércio triangular era regulado pela Inglaterra, que se beneficiava com as taxas cobradas dos comerciantes? Não, a Inglaterra não regulava o comércio triangular. O comércio triangular é articulado pelas colônias do norte, que têm autonomia. Lembrem-se disso. Então, não está correto. O nome comércio triangular deriva do fato de que envolvia 3 pontos do Atlântico: Antilhas, África e América do Norte. Corretíssimo. É por isso comércio triangular. C. As rotas dos navios formavam um triângulo comercial no Atlântico. Por isso, comércio triangular. Correta? Então, B e C estão corretas. D. Tal comércio favorecia as colônias do Sul? Não. Favorecia as colônias do Norte. Eles é que ganhavam dinheiro. E. O comércio triangular era metrópole inglesa? Não, gente. Não está envolvido com a metrópole, certo? Não está envolvida com a metrópole. É a galera do norte que se articula, tá? Nesse primeiro momento, eles têm autonomia. Galera, até aqui entenderam? Sim. Certo? Podemos continuar com os antecedentes aí da independência? O que vai acontecer então? Como eu disse para vocês, as novas colônias, elas tinham autonomia. E com o passar do tempo, qual é o problema? Por que vai rolar uma treta? Por que vai rolar esse movimento de independência? Por que vai rolar uma busca por autonomia muito grande? Porque a Inglaterra, ela vai querer retomar a ideia de pacto colonial. Ela vai querer aplicar impostos, ela vai querer lucrar com as suas colônias. Então, ela deu autonomia e depois ela quer retirar esta autonomia. Aí é que vai morar o grande problema da situação. Por quê? Para a gente poder entender o que está acontecendo na Inglaterra no contexto da independência e do século XVIII. A Inglaterra, vocês sabem que sempre teve, a Inglaterra e a França sempre tiveram problemas, né? Guerra dos 100 anos, enfim, nunca se deram bem historicamente falando. E no século XVIII vai ter uma guerra, que é a Guerra dos 7 anos. Houve a Guerra dos 100 anos, e no século XVIII, a Guerra dos 7 anos. A Guerra dos 100 anos lá no século XV, e no século XVIII nós temos a Guerra dos 7 anos. Por que Guerra dos 7? Porque que aconteceu essa guerra entre Inglaterra e França novamente. Porque os dois aspiram territórios, domínio de territórios, na América, na Oceania, na África, enfim, é uma disputa territorial. Então, a Guerra dos 7 anos
é uma disputa de territórios entre a Inglaterra e a França, principalmente no território ali onde hoje se localiza o Canadá. Certo? Um interesse muito grande na América, no território que hoje nós conhecemos como território canadense, ou seja, o país de Canadá. A Inglaterra, neste conflito, ela saiu vitoriosa. Tá? Ela conseguiu, tá, dominar o território que é o Canadá. Inclusive, esse território pertencia à França e eles conseguiram dominar esse território. Então, a Inglaterra saiu vencedora da Guerra dos 7 Anos. Mas, contudo, todavia, é uma guerra. Por mais que o país saia vencedor, ele se envolveu no conflito. Então, a Inglaterra saiu como vencedora, conseguiu dominar o território que é o Canadá, tirar da França esse território, dominar, mas contraiu dívidas muito altas, certo, gente? 128 milhões de libras esterlinas. A libra esterlina é a moeda mais valorizada. Ontem eu fui ver o valor da libra esterlina, ela está R$ 6,31. Uma libra esterlina é R$ 6,31. Então, a dívida em reais, 128 milhões, deverá ser multiplicada por 6,3, né? 6,31. Ou seja, passava de 700 milhões de reais a dívida adquirida pela Inglaterra durante a Guerra dos 7 Anos. Então, o que ela fez? Como ela tem dívidas, ela resolveu aplicar o pacto colonial às suas colônias. Ela resolveu, então, cobrar impostos de suas colônias, aplicar mais impostos e situações que a beneficiasse, ou seja, que beneficiasse a metrópole. Mas isso não foi aceito pelos colonos. Ou seja, não há um aplauso por parte dos colonos a essa situação. Então, os colonos não vão aceitar. De repente, muito mais que de repente, a Inglaterra se envolve numa guerra de 7 anos, está endividada e resolve aplicar o pacto colonial, apertar o cinto das suas colônias para conseguir dinheiro, para conseguir pagar as suas dívidas. Esse é o pensamento da metrópole, obviamente. Então, os colonos eles vão ser obrigados a arcar com inúmeras despesas, tá? Inclusive sustentar os soldados ingleses, né? Então, as ideias de John Locke começam a polvilhar. Então, John Locke fala que os colonos eles podem se rebelar contra isso, eles têm esse direito, e aí vai fomentar uma articulação e uma defesa do processo de emancipação política dos Estados Unidos. Eles vão incentivar aqui uma galera elitizada. Eu tenho que lembrar também vocês que quem articula a independência dos Estados Unidos não é a galera pobre, que não tem conhecimento, é a galera que tem conhecimento das ideias iluministas, ou seja, é a galera que está à frente, são grandes fazendeiros, é a galera que está à frente das manufaturas. Então, é essa galera que vai se articular, é essa galera que vai pensar, discutir, formar os grupos, formar as conferências para fazer e escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? Então, eles estão preocupados com a galera mais empobrecida? Não. Eles estão preocupados em não pagar impostos, o aumento dos impostos, e conseguir manter a sua autonomia. O objetivo dessa galera é manter a autonomia, tá? E se livrar da metrópole, ou seja, para não pagar tantos impostos. Esse é o objetivo de quem está se articulando no processo de independência, de emancipação política dos Estados Unidos. Até aqui, gente. Entenderam? Sim. Tranquilo? Tá bem claro? Então é o seguinte, falta 1 minuto.
a prof vai sair e vai mandar outro link, porque eu quero explicar as leis inglesas, certo? O objetivo da aula é a prof explicar as leis inglesas, então falta aí a página 18 e a página 19 que eu quero explicar para vocês antes de passar as atividades, tá? Então fiquem comigo, o professor vai fechar aqui e já vai mandar outro link, correto? Espero você. Certo. Viviane.